Olá, Shalom Adonai, a graça e a paz, seja muito bem-vindo ao meu canal de teologia. Eu sou o professor Guilherme Santos e aqui juntos nós vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos na videoaula de número 4, Teologia na Era Mosaica. Que coisa tremenda, né? Segundo o teólogo Moody, a vida de Moisés foi dividida em 3 fases de 40 anos. Né? Na primeira fase, até completar 40 anos, ele pensava que era alguém. Foi a fase em que ele é formado pelo Egito, ele é educado pelo Egito para ser um verdadeiro príncipe. E o Moody vai nos dizer que Moisés pensava que era alguém nessa primeira fase. A segunda fase da vida de Moisés consiste entre o seu ano 40 aos seus 80 anos de idade. É quando ele mata o egípcio, aí ele tem que fugir para o deserto, e ali ele vai conhecer metro a metro no deserto, o lugar que posteriormente ele iria a peregrinar. E nesse deserto, ali dos seus 40 a 80 anos, nessa segunda fase, 40 a 80 anos, ele vai apacentar ovelhas. E segundo Moody, ele aprendeu que ele não era ninguém. E na sua terceira e última fase, olha que interessante, dos 80 aos 120 anos, é quando Moisés volta para o Egito, ele liberta o povo de Israel e peregrina pelo deserto. Segundo Moody, ele vai dizer que Moisés descobriu o que Deus pode fazer com alguém. Então é justamente sobre este homem usado por Deus, que Deus o preparou durante 80 anos para usar por apenas 40 anos. E é interessante você notar que esse grande período da vida dele, de 80 anos de preparação, ocupa apenas 2 capítulos de Êxodo. Todavia, os últimos 40 anos, que é o ministério efetivo de Moisés, ocupa aí todo o Pentateuco. Então fica comigo até o final do vídeo e vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Bora lá! Então veja só, após 3 meses de jornada no deserto, o povo de Israel ele chega lá no Monte Sinai. E só vão partir dali cerca de 12 meses. Você pode conferir no livro de Números, capítulo de número 10, versículo 11 e versículo 12. Deus, ele vai, através de Moisés, fazer uma aliança, um pacto com a nação de Israel, agora diferenciada. Segundo os estudiosos da Bíblia, os teólogos, o pacto mosaico foi o pacto mais importante de Israel. Por que foi o pacto mais importante de Israel? Porque este pacto, ele consiste em 3 pilares. Pilar número 1, ouvir. Anota aí no papel. Pilar número 2, guardar. E pilar número 3, adorar. Ou seja, através destes 3 pilares, Deus está preparando o seu povo para se encontrar com ele. Que coisa maravilhosa. Então, Jacó, na verdade, começa assim, né, com a sua família. Ele desce para o Egito, né, e lá ele se torna uma grande nação, que ali permaneceram, né, no Egito, contra a vontade de Deus por aproximadamente 430 anos, e acabaram vivendo ali sendo escravizados. No entanto, então, Deus ele se torna o libertador de Israel, e que por causa do seu pacto em fazer de Israel o mediador do reino teocrático de Deus na terra. Então anota isso, o mediador do reino teocrático de Deus na terra, porque nós estamos analisando um prisma da introdução do Antigo Testamento dentro dessa teologia, na perspectiva do reino de Deus. E você vai notando isso desde a primeira aula. E para este pacto acontecer, para Deus fazer essa aliança com Israel, Deus usa uma pessoa, um homem por nome de Moisés, né? No hebraico Moshe, tirado das águas, né? Cada um conhece um pouco da história de Moisés. Além da promessa que Deus fez de ser o Deus de Israel como o seu protetor, como o seu provedor, Deus estava fazendo essas promessas. Agora Deus chama Israel, olha que coisa mais linda, de meu tesouro peculiar. 2, de nação santa. E 3,
de reino de sacerdotes. Você pode abrir a sua Bíblia e você pode estar fazendo a leitura em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Algumas vezes eu não vou estar lendo para a gente ganhar tempo. Você pode pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia mais com calma. Mas o detalhe interessante é que a bênção do pacto, dessa aliança, ela estava condicionada a uma questão de fé e a uma questão de obediência. Vamos dar uma olhadinha rapidamente em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Olha o que está dizendo aqui. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, está condicionado a obedecer, está condicionado ao povo ter fé. É isso que Deus está o tempo todo querendo nos mostrar. E o povo? O povo concordou de forma unânime. Eu vou ler para vocês do 19 também, que já está aberto, o versículo 8. E o povo, e todo o povo respondeu unido e disse: tudo que o Senhor falou, faremos. Respondeu unido, respondeu em uma só voz. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então você percebe aqui que quando Deus ele se manifesta, quando Deus se revela, é algo tão glorioso que você só tende a bater continência, né? A se prostrar. E essa história de Israel, nesse fascículo, dentro da cronologia do tempo do Antigo Testamento, vai nos mostrar algo tão lindo e maravilhoso, que é o Deus que nos ensina como lhe adorar, para que nós possamos também continuar tendo intimidade, sermos abençoados com ele. Ok? Então, mas vamos olhar aqui então. O povo de Israel é constituído como o povo de Deus. E Deus, nessa aliança, agora através de Moisés com Israel, ele está fazendo uma imposição missionária. Olha que coisa interessante. Por que uma imposição missionária? Né? Porque o Israel já nasce num berço missionário. É missão, é o id. E a missão diz respeito a você representar aquilo que Deus está enviando, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está querendo. Eu gosto de uma palavra que diz assim, de uma observação, na verdade. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Eu vi uma vez num trabalho de missões, o tema assim: a igreja que não evangeliza fossiliza, vira ossos, vira cadáver, ou seja, envelhece, morre. Por quê? Porque missões é a batida do coração de Deus, é o DNA de Deus, é missão. Então, desde sempre, o povo de Deus, o povo de Israel, já nasceu num berço missionário. E falando sobre isso, você vai perceber agora algumas características distintivas para que então o povo de Deus, Israel, venha a ser um povo missionário. Deus colocou duas exigências sobre a identidade, como eu já mencionei introduzindo aqui o vídeo. A primeira exigência é que eles sejam uma nação santa. Está em Êxodo 19, versículo 6. Aí você percebe que Deus não abre mão da santidade. Deus é santo e requer que nós sejamos santos também. Então você percebe que não tem para onde fugir. Ou seja, precisamos nos consagrar, precisamos, renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque a santidade, ela exige isso de nós. Está no pacote de sermos povo de Deus, próspero, vitorioso e abençoado. Então Deus exigiu nação santa, tá? Êxodo 19, 6. Reino de sacerdotes, 2. Reino de sacerdotes, que também está em Êxodo 19, versículo 6. Porque sacerdote fala daquela questão da intimidade com Deus, que se achega, que ora, que intercede, um momento espiritual, um momento de esquecer os problemas um pouco e ouvir Deus, louvar a Deus, chorar aos pés do Senhor.
Então, esse reino é de sacerdote. Assim também, nós somos uma nação santa, um reino sacerdotal. Então, saiba que você tem essa intimidade com Deus. E fica uma deixa aí, pega um gancho, estuda um pouco na Bíblia, não leva muito tempo, você vai ver os sacerdotes, a figura dos sacerdotes, a liturgia, até a roupa, o significado que tinha, os seus hábitos, até hábitos alimentares, o cuidado que ele tinha em tudo que ele fazia, né? Então isso vai servir como referencial para que você venha de repente rever algum estilo de vida, porque nós temos um costume de questionar Deus. Por que Deus não abriu a porta? Por que Deus não curou, não fez o que eu queria? Mas talvez Deus está esperando você se posicionar como uma nação santa, como um reino sacerdotal. Aleluia. E eu gostaria agora também de apresentar para você mais um detalhe dentro deste pacto, desta aliança. Qual é o detalhe? Aqui, ó. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é 66 livros, mas agora no início está se originando aqui agora, a Torá, né? Está se originando a Torá. A Torá que é a lei, que é os mandamentos. O significado de Torá no hebraico significa direcionar, ou seja, o mentor da nação é Deus. O tutor, o pedagogo, aquele que vai ensinar o passo a passo, vai educar a nação. Olha, assim que eu quero, assim que vai dar certo, assim que a bênção chega, etc. É a Torá, que é conhecido como o Pentateuco, porque é os 5 primeiros livros compilado por Moisés, de sua autoria: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá? Então a Torá, que é o direcionar, o guia, os mandamentos, né? Deus entra em aliança com Israel e Deus lhe dá a Torá como uma constituição. Assim como o Brasil tem a Constituição desde 1988, os Estados Unidos têm a sua Constituição, todas as nações. A Constituição é o conjunto de leis que rege a civilização, direitos e deveres, obrigações, liberdades e etc. e tudo mais. E a Torá é a Constituição que Deus está agora, né, consagrando em cima do monte e entregando através de Moisés. Eu quero observar com você 3 categorias da Torá, ou podemos chamar também de as 3 categorias da lei, que também é a mesma coisa, né? As leis de Deus. A primeira categoria que você tem que ter em mente é a lei moral. Então a primeira, anote aí, lei moral. O que constitui a lei moral? A lei moral constitui os 10 mandamentos. Lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 17, Deuteronômio capítulo 5, do 6 ao 21, dentre outras passagens. Começa com a declaração: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Glórias a Deus. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu quero que você pegue aqui agora essa interpretação, né, essa exegese, assim, para que você entenda a colocação que Deus está fazendo através da lei moral. Ele vai falar: olha, é assim que faz as coisas, é assim que não faz. O bem e o mal. O que é a moral? A moral fala sobre o certo, o errado, o bem e o mal. E Deus, ele tem um código, né, de lei para que o povo de Israel não pereça. E ele dá os 10 mandamentos, que é o decálogo. Só que, olha que coisa maravilhosa. Deus, ele começa falando: eu sou o Senhor. Isso aparece invariavelmente nos textos, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E aí Deus vem falando aquilo que ele precisa falar, aquilo que precisa ser dito. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus deixava bem claro: olha, vai ter vitória, vai ter bonança, né? Vocês vão ser felizes, mas é eu que sou o Senhor. Ele está querendo que Israel se colocasse na posição de servos, na posição de servos, tá? E para isso nós precisamos abrir um pouco aqui o leque. Por quê? Israel falhou muito. Israel
pecou bastante, ele titubeou, ele oscilou muito a fé. Na verdade, o Antigo Testamento é a história de fracassos e mais fracassos de Israel, de retomada, de arrependimento, de perdão, de disciplina. É uma história tremenda e dramática, né? E nós não somos muito diferentes de Israel, porque nós temos as mesmas falhas também, nós murmuramos também, nós desconfiamos de Deus, muitas vezes não temos a mesma fé. E por isso que é uma lição quando nós olhamos para o povo de Israel. Mas uma das coisas é que Deus queria demonstrar que Ele, como Senhor, Ele é o provedor. Anote essa palavra. Para Deus, anote essa frase, tá? Anote essa frase, não, você pode esquecer ela. Para Deus ser o teu provedor, Ele tem que primeiro ser o teu Senhor. Pegou? Para Deus ser provedor, Ele precisa ser Senhor. Porque nós precisamos da intervenção de Deus, da providência, da porta aberta. A gente fala assim, né? De Deus operar, repreender o mal, liberar a bênção e tal, destravar. Isso é providências. Mas para ter providência, nós temos que se colocar na posição de servos e reconhecer que Ele é o Senhor. Ele falava na declaração: eu sou o Senhor, teu Deus. E quando nós retrocede um pouco, sem aprofundar muito, que eu não quero alongar, nós vamos ver que toda vez que o povo de Israel quis ser autossuficiente em relação a Deus, e Deus falou: tudo bem, então vai, eu vou falar na minha linguagem, né? Vou conjecturar. Você quer quebrar a cara? Quebra, né? Quer fazer do seu jeito, porque do meu você acha que o meu não é melhor do que o seu, então vai, não é assim? Isso aconteceu. Quando Deus criou o povo, Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem, né, Adão e Eva, fora do jardim, e depois colocou ele dentro do jardim, ou do Éden, ou do paraíso. Você vai perceber que Deus é quem plantou um jardim no Éden, Deus é que criou um paraíso, e não havia homem para cultivar a terra, né? Aí depois Deus cria o homem e coloca no jardim. Aí Deus cria o homem, coloca nesse paraíso maravilhoso. Deus quer ser o Senhor de Adão e Eva, já desde o primeiro homem na terra, o primeiro casal. Então o texto vai dizer, na verdade está lá em Gênesis, se você quiser conferir, capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, também versículo 5, versículo 6, que fala que não havia uma palavra, que Deus colocou o homem no jardim, enfim. Ali também vai falar que então Deus ele fazia com que um vapor subisse da terra, e isso gerava então os frutos, e o próprio Deus cuidava desse cultivo e dessa providência. Onde que eu quero chegar? Só é Senhor. Eu estou com essas duas palavras, provedor e Senhor, junta nessa frase. Só é Senhor quem é provedor. Quando Adão e Eva virou as costas para Deus, quando pecou, o que Deus fez? O texto fala: Deus expulsou eles do jardim. Dito de outra forma, na linguagem mais popular, Deus está falando assim: vocês querem ser autossuficiente? Então tenta a sorte, vai pagar para ver, né? Ou seja, Deus fala: do suor do teu rosto comerás o teu pão, vai sentir espinho, vai sentir dor, cansaço, etc. Então você vai arar a terra, você vai trabalhar, então você vai ter que se virar, tá? Então é assim, nós temos que lembrar que Deus, eu sou o Senhor teu Deus, Ele é o nosso... deixa eu fazer uma pergunta. Você muitas vezes faz campanha? Eu sou de fazer campanha, não estou contra. Você muitas vezes vota: Deus, eu quero isso, eu quero fazer, quero que o Senhor faz aquilo, liberta lá a cura, traz aqui, entrega na minha mão, né? Prospera, ou seja, você quer providência de Deus. Mas na hora que Deus fala para você: ei, você fala: que nada. Quando Deus fala: então, né, e aquilo, você fala: que aquilo, o quê? Tipo assim, você não fala: eis-me aqui, sim, Senhor. Onde eu quero chegar? Se Deus não pode ser o seu Senhor, aquele que manda, aleluia, Deus também não faz questão de ser o seu provedor. Só pega esse detalhe aí, e pega essa visão aí, que eu creio que você já entendeu. Primeira categoria, lei moral. Segunda categoria, lei civil. A lei civil que Deus está estipulando, Êxodo 21, do 1 ao 24, do 24, versículo 18, você vai encontrar ali muitas delas.
fala de assuntos éticos e sociais, muitos deles aparecem no livro de Êxodo, na verdade. E assim como em Levítico e também em Deuteronômio, na Torá como um todo. Estas leis refletem as preocupações sociais pelas quais os israelitas, em relação aos seus vizinhos, têm que proceder, o relacionamento social. Então Deus explica, Deus fala sobre compra e venda, Deus fala sobre matrimônio, casamento, relacionamento, está tudo explicadinho ali. Essa é a parte da lei civil, né? A lei cerimonial, terceiro aspecto da Torá, tá? É a lei cerimonial, está em Êxodo 25, do versículo 1 a Êxodo 40, versículo 38, né? Você tem que estar lendo bastante versículo para você ir percebendo essas nuances. Envolve o tabernáculo, glória a Deus, né? Essa parte é interessante, porque vai começar a falar da parte de ouvir, guardar e adorar a Deus, para ter um momento de se encontrar com Deus. Envolve o tabernáculo, as vestimentas, as funções dos sacerdotes, os sacrifícios e ofertas. Então Israel tinha que obedecer esta lei para desfrutar das bênçãos do Senhor. Simples assim. Deus tinha que ser o Senhor. E quando Israel desobedecia à lei, era função do profeta exortar a nação a voltar a obedecer à lei. Aí você vê que o profeta era algo, na Bíblia, uma pessoa diferente, uma pessoa assim, talvez mal compreendida, perseguida, mas uma pessoa inteiramente entregue a Deus, seu caráter, sua intimidade. E era essas pessoas, quando o povo não tinha mais ouvidos para Deus, não estava mais nem aí Deus tinha os seus profetas, que Deus levantava, tremendo quando você lê Isaías, Jeremias, você lê Elias, você lê os profetas, Amós, e você vai ver que eles são usados por Deus quando o povo deixava de obedecer às leis, os mandamentos, Então ele exortava o povo a obedecer à lei. Tem muita gente que não gosta de palavra de exortação, mas Deus ele precisa puxar nossa orelha, nos colocar nos trilhos novamente. Lê o título capítulo 2 inteiro, vai falar de doutrina, vai falar assim de um Deus que está requerendo uma santidade, um compromisso mais sério. E no versículo 14, Paulo está falando assim, exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze, Tito. Então, quando Deus falar firme com você, quando Deus te exortar, quando Ele apertar os coxinhos, parafusos, não é porque Deus quer pesar a mão, porque Deus está irado com você e quer, como diz, quebrar nossa cara. Não, é que Ele quer que nós voltemos ao centro da vontade dEle para a nossa vida, Então esse é o papel dos profetas, exortar o povo. Claro que a exortação consola, edifica também. E o que eu acho lindo neste pacto que Deus faz com a nação de Israel é a questão da adoração da nação, é o momento do encontro com Deus. Deus ele prescreveu a adoração no tabernáculo para ter esse encontro com Deus. E quando fala de tabernáculo, eu preciso indicar para você 3 livros aqui, aproveitar esse momento para fazer a indicação bibliográfica. Eu tenho em minhas mãos O Segredo do Tabernáculo de Davi, de Conner, é esse livro aqui, mas ele tem 3 livros. Ele tem, o primeiro é O Segredo do Templo de Salomão, o segundo livro dele é O Segredo do Tabernáculo de Davi, que eu tenho aqui em mãos, e o terceiro é O Segredo do Tabernáculo de Moisés, tá? Esse livro é um livro fantástico, cheio de imagens, de gráficos, tem mapas. Aqui é maravilhoso, eu vivo lendo ele, tiro mensagens daqui, e eu já peguei na mão o tabernáculo de Moisés, a simbologia de cada mobília, de cada coisa que Deus mandou colocar, que não foi por acaso. Então você esteja depois adquirindo em alguma livraria para o seu elevo espiritual. Quando se fala da adoração, eu quero citar aqui para você Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim, e ali me encontrarei contigo e falarei contigo sobre o propiciatório, ali no tabernáculo. Êxodo 29 também, versículo 42, é isso? Deixa eu ver aqui.
Isto será uma oferta queimada contínua por vossas gerações, à porta do tabernáculo da congregação, diante do Senhor, onde vos encontrarei. Eu quero enfatizar realmente isso, onde vos encontrarei. E também Êxodo 30, versículo 6, não ficar só nas minhas palavras. E o colocará diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. E tem outros versículos também que provam que Deus, Ele quer este encontro, e essa aliança é para isso, esse pacto é para isso. Qual a importância da lei? Eu encerro aqui. A importância da Torá, qual a importância da lei para nossos dias de hoje? A importância da lei é que a lei, ela nos leva a Cristo. Eu quero que você participe deste curso até o final, e eu creio que 12 vídeos nós concluímos esse curso, e depois Deus vai nos dar mais sabedoria para continuar em outros cursos também, tudo sobre a palavra de Deus. Mais para frente nós vamos falar sobre o Novo Testamento, a biografia de Jesus, vai ter coisa boa chegando aí. Mas a importância da lei, eu só quero citar para vocês Romanos capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. E em Gálatas 3, 24, sobre a lei é importante você saber, de maneira que a lei nos serviu de tutor, de pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, você percebe que todo o Antigo Testamento, você vai percebendo, aponta o dedo para Cristo, para Jesus. Eu gosto de Davi, nós vamos entrar na aula que vem, ele fala da Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor. O estrado dos pés do Senhor. É aquele momento ali do encontro, aquele momento da adoração, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus cria o homem, ele fala para o homem: domine sobre toda a terra. Gênesis 1, 26. Só que a palavra domine, no original hebraico, é R-A-D-A-H, radá, que significa pisar, significa pôr debaixo dos pés. Aleluia! Domínio é debaixo dos pés, pôr nos pés. O que significa isso? Significa, eu quero concluir com isso, com um tom de adoração ao nosso Senhor Jesus, que nós seremos dominados, ou nos deixaremos ser dominados pelo nosso Senhor, quando nós se colocamos aos pés do Senhor Jesus. Aleluia! Quando você lê Apocalipse, a adoração do trono de Deus, quando os 24 seres, os anciãos na verdade, eles se prostram aos pés daquele que está sentado, o Cordeiro, o Senhor Jesus. Eles tinham coroas de ouro, eles tiram as coroas de ouro, eles jogam aos pés do Senhor Jesus. Coroa fala de conquista. Só pode ter uma coroa quem mereceu, quem conquistou, quem é um rei ou um príncipe. Fala de obras. Ele está olhando para a coroa e está dizendo: em relação às minhas obras, em relação às minhas conquistas, em relação às obras dele e a conquista dele, está fazendo uma comparação de coroa. Porque fala que a coroa de Jesus tinha muitos diademas. Então eles tiram as coroas, eles jogam aos pés de Jesus. Coroa fala de destaque. Eles estão dizendo assim, lá em Apocalipse, os que estão adorando diante do trono. Aleluia. Esqueça o meu destaque, porque aqui todo destaque é dele. Eu fico até arrepiado de falar disso. Esqueço aqui as minhas obras, porque as obras maiores e mais excelentes são a dele. Então que você fique com este finalzinho de aula, com esse gostinho de adoração ao nome do Senhor Jesus. A próxima aula vamos falar da aliança davídica, e eu conto com você, tá bom? Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, nos ajude a crescer no YouTube, porque a nossa intenção aqui é levar a palavra de Deus, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Foi um prazer se você ficou até aqui. Se você ficou até aqui, escreva nos comentários: glória a Deus. Escreva no comentário: aleluia. Tá? Faça um comentário para mim saber quem está participando. Tá bom? Shalom Adonai. A graça e a paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula.
destas aulas.